Olá, sou Júlio Kersul, terapeuta sistêmico, e eu fui convidado pelos alunos do quarto semestre de psicologia da Universidade UniCeub, aqui de Brasília, para essa entrevista, para a gente fazer um bate-papo a respeito da constelação familiar. A constelação familiar ela é uma filosofia com efeitos terapêuticos. Essa filosofia ela foi modelada, digamos assim, por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele falecido agora recente, dia 19 de setembro de 2019, com 94 anos. E que trouxe pra gente uma forma de enxergar os relacionamentos humanos, uma ciência dos relacionamentos humanos. Ele identificou nas relações humanas três ordens que regem essas relações, que a gente chama das ordens do amor. A primeira ordem, a ordem do pertencimento, onde todos têm o direito de pertencer. Ninguém pode ficar de fora, ninguém pode ser excluído. A segunda ordem, a ordem da precedência ou da hierarquia. Essa ordem da precedência, aqueles que vieram antes têm seus privilégios e têm o seu lugar. E a terceira ordem é a ordem do equilíbrio entre o dar e o tomar. O equilíbrio das relações humanas, que a gente pode também, dentro da filosofia universal, traduzir como o plantio e a colheita. Essas ordens, quando elas estão em equilíbrio, o fluxo da vida corre bem para aquela pessoa, para aquele sistema familiar. Agora, quando essas ordens elas são afetadas, elas estão desequilibradas, acontece como se fosse, digamos assim, um represamento de energia. Uma pessoa que ela é excluída, ela traz uma carga, um peso para o sistema familiar. Uma pessoa que está fora do seu lugar, dentro de uma lei da precedência, ela também traz para si um peso que ali não deixa fluir, vamos dizer assim, o fluxo da vida. E o desequilíbrio que muitas vezes ocorre nas relações, seja relações de pais e filhos, relações de casal, ou relações de trabalho, com colegas, com amigos, enfim, esse desequilíbrio também ele traz um peso para o sistema familiar. E este peso ele traz o quê? Ele traz o que a gente chama do emaranhamento. Emaranhamento. O emaranhamento é algo que não foi resolvido dentro daquele sistema familiar e que ele atravessa gerações. Então a gente tem percebe dentro de uma visão sistêmica que existem famílias, que gerações da família são de homens viciados em drogas, por exemplo, viciados em jogos. Temos na visão na visão sistêmica também, porque gerações de mulheres não conseguem permanecer casadas, porque famílias há várias gerações não lidam bem com o dinheiro, não conseguem, apesar de ter ganhos, não conseguem permanecer com o dinheiro. Então, às vezes, existem aí fidelidades ocultas, existem laços ocultos dentro do sistema familiar que eles acabam contribuindo para a reprodução de padrões. E quando há a reprodução de padrões, há um sofrimento para o sistema. Esses padrões negativos, digamos assim, né? Então, esta forma de enxergar as relações humanas busca uma essência. A constelação familiar, esta filosofia prática com efeitos terapêuticos, ela busca enxergar a essência daquilo que está tirando a paz da pessoa que procura a constelação para poder se investigar. A constelação, eu digo que esta filosofia prática, ela é um procedimento, né? Um caminho para quem tem coragem. Coragem para olhar para dentro de si. Coragem para olhar para dentro de si. Por quê? Porque quando você participa de uma constelação, quando você traz um tema, né, você recebe insights e informações a respeito do que precisa ser feito. E há necessidade de coragem de romper
os padrões, de romper aquilo que está emaranhado para poder trazer um novo nível de consciência. Bert Hellinger nos diz que a constelação familiar é muito mais do que uma terapia, é muito mais do que uma técnica, é muito mais do que uma ferramenta. A constelação familiar é um caminho para um novo nível de consciência. Um novo nível de consciência de si mesmo, um novo nível de consciência a respeito daquilo que te incomoda, que te tira a paz, que te tira o sono. Como é que funciona a constelação familiar? Alguns de vocês ainda podem não conhecer, só de vídeos na internet ou de livros, de textos que leram. A constelação familiar, ela pode ser feita atendimento em grupo, né? Atendimento em grupo, onde você tem o terapeuta, que ele faz essa mediação, o cliente, que ele traz o tema a ser analisado, e você tem as pessoas que são os participantes, que eles podem assistir apenas assistir, ou também podem representar pessoas ou situações daquele sistema familiar, daquele tema que está sendo trabalhado pelo cliente. E pelo campo morfogenético do cliente, ao qual todos nós nos conectamos com a licença dele. O campo morfogenético, tá, gente? Ele é uma percepção da biologia. Ele é um fato científico, tá bom? Do Rudrack. E, pelo campo morfogenético, um representante que entra no campo, quase que imediatamente ele sente o que as emoções, as vontades daquilo que ele está representando. Muito ligado ao psicodrama, né? Eu vou falar um pouco mais daqui a pouco a respeito das bases filosóficas da constelação familiar. Na entrevista, o terapeuta ele busca enxergar a essência daquilo que está incomodando e enxergar qual que é a desordem das ordens do amor que está acontecendo. Quem não está pertencendo àquele sistema? Qual é quem está fora do lugar na ordem da precedência, da hierarquia? Quem está fora do lugar? E qual o desequilíbrio que há entre o dar e o tomar, entre este plantio e colheita? E assim, o cliente, as situações são reveladas, aqueles laços familiares invisíveis, eles são revelados e trazem para o cliente informações. Vamos dizer assim que a constelação familiar ela é uma geradora de insights. E por meio dessa geração de insights, traz para o cliente uma nova forma de ver aquele problema. E traz mais consciência do que precisa ser feito para ter um padrão diferente. A constelação familiar também ela pode ser feita individual. Esse atendimento individual é o terapeuta e o cliente. Ele pode ser presencial ou online. E quais são vamos dizer assim, as ferramentas que a gente utiliza nesse atendimento individual? Utilizamos as âncoras de solo, as visualizações, os bonequinhos. Alguns aí na infância vão lembrar, né, do Playmobil. Então a gente utiliza os bonecos também. E alguma outra ferramenta que auxilie o cliente a poder ter este novo nível de consciência. Mas o campo morfogenético ele atua com bonequinhos, isso mesmo, ele atua porque o campo morfogenético acompanha a pessoa onde ela estiver. Então, pela interação da pessoa, do cliente, com a âncora de solo, a interação dela com os bonequinhos, que são âncoras também, as situações se apresentam. E ali também o cliente ele tem um insight a respeito daquele problema, de uma solução, para poder ter uma nova forma de enxergar e uma nova forma de fazer, de modificar o seu viver para não passar mais por aquele sofrimento. Então, a constelação familiar, hoje ela está dentro das terapias integrativas que fazem parte no SUS, no Sistema Único de Saúde brasileiro. Então, vários postos de saúde
tem a constelação familiar como uma prática oferecida e que atende à população. Aqui em Brasília ela é utilizada. A constelação ela também é aplicada no judiciário. O Brasil é pioneiro no judiciário na aplicação da constelação familiar como uma forma de mediação jurídica. Eu sou voluntário no Tribunal de Justiça no meio da vara da infância e da adolescência, numa casa de acolhimento de menores aqui. Eu trabalho com mães sociais e é bem interessante o trabalho, bem bonito mesmo. Então tem esta entrada nos órgãos, vamos dizer, nas instituições, a constelação familiar e inclusive dentro das empresas, das organizações. A constelação assim, organizacional, que onde ela também é utilizada para a mediação de relações humanas dentro das organizações. Um trabalho bem interessante e bem bonito também. Para a minha formação, eu fiz pelo Instituto Olhar Sistêmico com o constelador Almir Narras, que ele tem mais de 15 anos de experiência e que ele é de São Paulo e veio fazer essa formação em Brasília, uma formação de duração de 2 anos. E é uma formação de um mergulho terapêutico muito, mas muito intenso. Muito intenso. Para vocês terem uma ideia, é como se tivesse entrado num torniquete e saído do outro lado uma pessoa diferente. A cada encontro, um mergulho terapêutico que me espremia de todo canto para buscar resolver o que precisava ser resolvido para eu poder ter mais paz dentro de mim. No início eu não tinha nem, vamos dizer assim, o objetivo de atuar como terapeuta sistêmico, mas foi me sendo feito um chamado, e esse chamado de poder trazer aquela transformação que eu via em mim, trazer para oportunizar outras pessoas também, É uma formação que ela não tem, vamos dizer, ela não tem regulamentação ainda no Brasil, é uma formação livre, assim como a psicanálise, mas temos que ter uma atenção com essa formação, porque para a gente ter realmente profissionais capacitados no atendimento de algo tão delicado, que são desses laços familiares invisíveis que existem na alma familiar. Eu tenho as minhas formações complementares também, que me auxiliam a ter uma melhor visão da essência na necessidade do cliente, digamos assim, né? A constelação familiar, ela utiliza algumas bases filosóficas. O Bert Hellinger, na sua caminhada terapêutica, que ele vivenciou muitas terapias, ele vivenciou várias vertentes, digamos assim. Ele passou pela psicanálise, pela análise transacional, pela programação neurolinguística. Da análise transacional ele trouxe a análise de script, a programação neurolinguística com as âncoras de solo, com as palavras de comando. Ele vivenciou também o psicodrama e trouxe do psicodrama as representações também. A terapia do grito primai também ele trouxe para partes, né, boas práticas para a constelação familiar também. E inclusive da filosofia de povos antigos, como os Zulus, povos da África, um povo antigo, que tem um jeito diferente de tratar as questões que angustiam aquela sociedade e as pessoas. Então, quando uma pessoa na tribo dos Zulus faz algo de errado, ela é colocada no centro da tribo. E neste centro da tribo, as pessoas ficam em círculo em volta dela e começam a dizer para ela tudo de bom que ela é, tudo de bom que ela faz, a importância dela para a tribo, dela e de todos os seus ancestrais. E ali traz um entendimento que não é a prática da pessoa que a condena. E aí a pessoa ela tem uma essência que é importante, independente do que ela tenha feito, para aquela organização, aquela instituição, aquele sistema familiar. Então isso traz uma paz para o sistema, pelo reconhecimento. E traz uma ressignificação para que seja promovida a reconciliação. Tanto R, né? Mas é isso mesmo. Tá? Então ele busca isso, inclusive de filosofias africanas de vida.
E dentro disso a gente percebe com muito carinho o que o Bert ele modelou como um desbravador, né, que traz a constelação familiar para poder auxiliar as pessoas a ter mais alegria no seu viver, a ter mais paz. Uma forma de auxiliar o mundo a ser melhor, modificando a si mesmo. A constelação familiar, para participar, né? Quando não é necessário um requisito para uma pessoa se consultar, um requisito para uma pessoa assistir, um requisito para a pessoa ela representar. Porque a gente está falando de energia, O terapeuta, ele tem simplesmente um olhar treinado. O terapeuta sistêmico ele tem um olhar treinado para identificar as desordens nas ordens do amor e para perceber o campo e a energia que ele traz. Né, como identificar com a licença do cliente. Até o próprio, vamos dizer assim, eu enquanto terapeuta, como constelador, vamos dizer assim, eu sou muito mais um facilitador, porque quem se constela é o próprio cliente. Pela abertura que ele dá a si mesmo, de ver, de sentir tudo aquilo que está sendo representado no sistema familiar dele e que traz muitas vezes dores profundas. A constelação familiar, ela busca uma solução, mas ela não é uma solução para tudo, não. Não é uma solução para tudo. A constelação familiar, ela tem maior efeito quando há uma permissão do cliente, de si mesmo, de sentir os efeitos terapêuticos daquilo e de ver a transformação, de perceber a transformação. É um sentir com o coração, não com a racionalização. A constelação familiar, ela pode promover a cura? Olha, é bem interessante. Bert Hellinger, em um dos seus livros, A Cura, inclusive o nome do livro, ele fala que a doença, ela tem um caminho. Ela vem do íntimo para fora, para o exterior, para o mundo exterior. Ou seja, começa com emoções mal resolvidas, com sentimentos mal resolvidos, começa com ligações a questões antigas do sistema familiar, que trazem ali a expressão do que precisa ser ordenado pelos sintomas de uma doença. E o Bert fala que também a cura, ela tem o mesmo caminho. Ela vem do íntimo para fora. Então a cura também ela é por este mergulho interior, que na visão sistêmica, a visão interior, a pessoa ter essa autodescoberta, essa autoanálise é permitida pela mãe. Ela consegue identificar o presente que são os sintomas na sua vida. Os sintomas, que são mensageiros do que precisa ser resolvido naquele sistema familiar, do que precisa ser resolvido. E o Bert ele foi vendo várias situações de saúde que foram se apresentando, como o câncer, como a bipolaridade, como o antigo maníaco depressivo, né? Como as psicoses, algumas psicoses, enfim, problemas renais, problemas do coração. Ele foi identificando e tudo isso ele encontrou nas vivências terapêuticas das milhares de pessoas que ele atendeu, que foram se demonstrando um vínculo de representação com pessoas ou situações do sistema familiar. Então, a constelação familiar ela não promete cura, de forma alguma, mas sim dentro do merecimento da pessoa e dentro vamos dizer assim, da intensidade que aquele tema que foi constelado ele se desenvolve, é possível sim se curar de algumas situações de saúde. Eu tenho relatos com casos de clientes atendidos por mim, eu falo isso para vocês porque eu já vi acontecer. Falo por mim também, no meu processo terapêutico, já aconteceu comigo, e também há relatos nos livros do Bert Hellinger de que isso também já aconteceu, e de outros consteladores mais experientes que eu conheço também. Então sim, é possível. A constelação familiar,
esta filosofia de efeitos terapêuticos, ela vem tomando, vamos dizer assim, espaço cada vez maior aqui em Brasília, vem tomando espaço cada vez mais no Brasil e vem tomando o mundo também. Seja atendendo pessoas, seja mediando conflitos no judiciário, ou seja mediando conflitos dentro de organizações. Então, eu convido a todos vocês, aqui em Brasília, nós temos um grupo de constelação familiar, um atendimento em grupo, que ocorre todas as terças-feiras, no início da Asa Sul, no setor de autarquia sul. Vocês estão convidados, tá? Aqui na descrição deste vídeo vocês vão ver, né, onde que é que tem esses atendimentos. E estão todos convidados para poder vivenciar esta filosofia com efeitos terapêuticos, que é às vezes até difícil da gente transmitir por palavras, porque ela é muito vivencial. E você vendo, vocês vão ter também, participando, vão ter uma compreensão melhor. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um encontro específico para a turma de vocês. E ali, neste encontro, a gente pode trabalhar alguns temas e fazer alguns exercícios sistêmicos também. Ok? Pessoal, grato pelo convite, espero ter contribuído. Sou Júlio Kersul, terapeuta sistêmico, e façam com que essa mensagem de paz, de ressignificação que a constelação familiar ela traz, desses insights de um caminho de um novo nível de consciência, cheguem a mais pessoas. E eu estou à disposição de vocês para dirimir qualquer dúvidas que forem necessárias e eu puder atender. Tudo bem? Que vocês tenham uma excelente semana e uma excelente aula. Olá pessoal, complementando as informações também, né? Porque constelação familiar, ela vem de um termo em alemão de Aufstellung, que significa posicionar, né, na família, encontrar o lugar. Então este é o termo que nas traduções que foram feitas para o inglês e depois para o português, esse posicionamento acabou virando constelação. Mas ele não é, vamos dizer assim, ligado à astrologia ou à astronomia, digamos assim, mas acaba de uma certa forma sendo ligado também, porque nos remete a que cada um tem o seu lugar, né? Quando ocorre uma crise na prática, o que pode ser feito? Tanto no atendimento em grupo ou atendimento individual, o terapeuta ele tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas. Então, por exemplo, o controle pela respiração, né? Você chamar o cliente para a presença pela respiração, a abertura dos olhos. O terapeuta ele observa a forma de onde que vem a respiração, do ponto de que se é uma respiração que ela vem mais abdominal ou uma respiração que vem peitoral. Isso vai dando alguns indícios do que precisa ser feito. E por meio da visualização também, isso você pode trazer um cliente de volta de uma crise, digamos assim. Então você vai auxiliando ao cliente ele a voltar assim, uma maior consciência do estado presente dele. Então, dos clientes que eu já atendi tanto individual quanto em grupo, já tive alguns clientes, alguns casos aconteceram da pessoa entrar em crise e que na condução do trabalho ela saiu da crise e continuou realizando trabalho, e teve uma pessoa que eu tive que retirar porque ela entrou em tal identificação, né, que existe o processo da identificação com a história que está sendo trazida e do que ela está representando. Eu retirei, e depois do trabalho também ela ficou bem e, vamos dizer assim, retornou bem para casa, né? Então esse é um cuidado realmente que a gente tem que ter. E é bem interessante que está sendo cada vez mais a constelação familiar reconhecida pelos psicólogos, né? Os profissionais que trazem um acompanhamento terapêutico muito importante mesmo. Assim, é honroso
o trabalho que vocês estão a profissão que vocês estão se formando e o auxílio à humanidade que a psicologia tem dado. E cada vez mais nós temos psicólogos que estão se formando em constelação familiar também. E temos psicólogos que estão conhecendo e entendendo que é uma prática, uma filosofia, uma prática terapêutica, uma filosofia de efeitos terapêuticos que tem resultados positivos e que encaminham. Então eu tenho recebido alguns encaminhamentos de psicólogos, de pacientes, para poder, que chega num ponto, que aí eu percebo, né, que chega num ponto da terapia que ele fala, olha, esse ponto você precisa ir, vai fazer uma constelação, para você poder entender um pouco melhor. E eu já tive relatos de clientes que têm acompanhamento contínuo com o seu psicoterapeuta, com o seu psicólogo, e eles falam, olha, eu já estou há 2 anos buscando enxergar o que eu preciso fazer para tirar esse vazio no peito. Por exemplo, tinha uma cliente que tinha um vazio no peito, tinha 2 anos que ela estava com esse sentimento desse vazio no peito, e esse sentimento de vazio no peito estava relacionado à mãe dela. E quando isso apareceu na constelação, ela teve uma emoção tão forte, mas tão forte, que isso, aquele vazio do peito foi preenchido. E aí me falou, olha, tem 2 anos que eu estou fazendo atendimento com um psicólogo, muito boa psicóloga, mas eu não tinha ainda conseguido tirar esse vazio do peito. E hoje eu te falo, eu não tenho mais um vazio no peito. Entende? Então, assim, é uma complementaridade que existem dentro das práticas terapêuticas, né? E eu vejo que isso é uma importante parceria que pode ser feita com o psicólogo e com o terapeuta sistêmico, né? Para poder a gente alcançar o principal resultado, que é auxiliar as pessoas a terem uma mais alegria de viver, uma melhor forma de viver, com mais tranquilidade, uma melhor forma de viver com mais paz, né? Para a pessoa ela ter um melhor amor próprio, vamos dizer assim, e ter uma capacidade de olhar para tragédias da sua vida e ressignificar, e entender que tudo aconteceu para tornar ela mais forte, para ela extrair do limão, fazer uma limonada, digamos assim. Então, eu sou, mais uma vez, grato a vocês por este convite, e desejo que vocês tenham cada vez mais uma formação que auxilie vocês a serem melhores pessoas, a se entenderem, a se investigarem e aumentarem a sua capacidade de auxiliar outras pessoas. Quanto mais vocês resolverem suas questões internas, digamos assim, aumenta a musculatura de vocês de auxiliarem as pessoas a terem um melhor insight a respeito de si mesmos. Que desejo a todos nós que a gente tenha cada vez mais consciência a respeito daquilo que nos tira a paz, que nos traz dor, e que a gente consiga ressignificar para ter mais alegria e mais amor. Um abraço a todos vocês.